A linguagem fascina-me. Estou viciado em jogos de palavras e explicações sobre as origens das palavras. Todos os dias eu e Abby procuramos resolver quebra-cabeças de palavras como Wordle e outros. As línguas fascinam-me. A minha professora de inglês, no 7º e 8º anos da escolaridade, abriu-me a porta da mente para a gramática inglesa e lançou-me numa viagem de 4 anos na primeira língua estrangeira, latim, e que culminou num trabalho de 500 palavras em latim, ou seriam 250 palavras. Felizmente, esse trabalho há muito se perdeu, mas foi o prenúncio dos estudos dos 60 anos seguintes da minha vida. Comecei a adicionar à minha coleção de línguas o grego do Novo Testamento. Isso foi na universidade, e desde então estudei formalmente mais 5 línguas e adquiri um conhecimento básico de mais 4 ou 5 línguas relacionadas. É um pouco como trepar uma árvore. Um ramo dá acesso ao seguinte e quanto mais ramos houver, mais fácil é subir. Dentro dos grupos de línguas latinas, escandinavas ou eslavas, semelhanças sobrepostas na gramática e no vocabulário são uma grande ajuda para a compreensão das línguas irmãs. O desafio é conseguir um bom domínio no primeiro ramo de uma nova família de línguas. E é aí que o hebraico entra no meu caso neste momento. É a primeira do novo grupo de línguas, as línguas semíticas, que incluem o árabe e o aramaico. E assim descobri Hamas na Bíblia. Como mencionei num blog recente, depois de estudar hebraico por 50 anos por conta própria, decidi me inscrever em cursos online de uma escola baseada em Jerusalém. Eu me inscrevi no 2º nível de estudos, mas quando a escola me enviou os materiais para o hebraico B, eles também incluíram a lista de vocabulário para hebraico A. Reconheci muitas das 451 palavras desta lista, mas a lista de vocábulos da unidade 8 incluía uma palavra que eu não conhecia: Hamas. Ora, cada língua dá lugar a um jogo de palavras. O inglês está repleto de palavras de pronúncia igual ou quase igual, algumas delas escritas de forma diferente. Elas têm significados totalmente diferentes e, portanto, são uma fonte quase ilimitada de trocadilhos. Ao estudar outras línguas, deparamos-nos com palavras que são de forma semelhante em línguas totalmente distintas. No Brasil, quando eu e meus colegas missionários nos envolvemos em uma batalha de trocadilhos e jogos de palavras, convencionamos que misturar as línguas inglês e português em jogos de palavras não valia. Eu já tinha estudado alemão antes de abordar o russo. Lá encontrei o exemplo mais simples de confusão entre línguas. Ja, alemão, e ja, russo, são pronunciados exatamente da mesma forma, mas um alemão está dizendo sim e um russo diz eu. Agora, eu tinha encontrado uma palavra em hebraico bíblico, datada de 3.000 anos atrás, que atualmente está aparecendo nas notícias quase toda a hora. Mas a palavra Hamas, em Amós 3:10, ou Abacuque 2:8 e 17, ou Salmo 7:16, não pode ser o Hamas nas notícias de Gaza, pois esta é uma palavra inventada. É um acrônimo, como ONU, Organização das Nações Unidas. Alguns grupos intencionalmente escolhem o nome para transformar uma palavra cotidiana em nosso idioma em um acrônimo. Em inglês, LASER é acrônimo para Leadership and Assistance for Science Education Reform, por exemplo. E, por ironia, a própria palavra laser é um acrônimo para a designação em inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que é muito mais simples de dizer laser.
ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Os fundadores do Hamas escolheram seu nome, Harakat al-Maqawamah al-Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmica. Desculpe a pronúncia árabe, eu não estou acostumado a pronunciar esta língua. E essa transformou a palavra árabe Hamas em um acrônimo. Em árabe, Hamas é traduzido pelo Google como agitação. Mas é um exemplo perfeito de um jogo de palavras cruel entre línguas. Na Bíblia, a palavra hebraica Hamas é geralmente traduzida como violência. Por exemplo, em Amós, Abacuque e os Salmos. Hamas é a última palavra em Gênesis 6, versículo 11, e é traduzido como violência. Descrevendo a situação que levou à destruição da humanidade pelo dilúvio, o texto diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de Hamas. Uma recente tradução do Antigo Testamento em inglês, feito por rabinos, emprega o termo lawlessness, que em português seria anarquia, desordem, uma situação sem lei. Hamas, violência, desordem, anarquia. Na verdade, é uma descrição muito apropriada dessa organização. Sem lei é a tradução literal da palavra grega que é traduzida como iniquidade em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Hamas é conhecido por espalhar mentiras e provou-o novamente na semana passada ao afirmar intencional e falsamente que foram as forças de Israel que atacaram o hospital na cidade de Gaza. Mas temos de dar crédito ao Hamas por ter deixado uma coisa clara desde o início. Eles não procuram enganar ninguém. Colocam o que defendem em seu próprio nome. Em árabe, Hamas pode significar agitação, o que certamente descreve essa organização terrorista. Mas os organizadores sabiam o que Hamas significa em hebraico, a língua do seu alvo. Violência, desordem, anarquia, sem lei. Apoiar o Hamas é literalmente apoiar a violência e a desordem. É o nome deles que eles ostentam com orgulho. Quando Jesus falou da sua volta, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Em Gênesis 6, 13, a Bíblia diz, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de Hamas. A determinação de Israel em acabar completamente com o Hamas é louvável, mas, em última análise, está condenada ao fracasso. O Hamas não se limita à organização terrorista palestiniana que vemos nos noticiários. Hamas está presente onde quer que haja anarquia e rebelião contra Deus e seu domínio sobre a vida dos homens. Existia nos dias de Noé. Existe no nosso país e nas nossas cidades. Podemos encontrá-lo em nossas igrejas, em nossos lares, em nossos corações. Mas onde quer que se encontre o Hamas, é Deus que lhe porá fim. Nem mesmo o dilúvio que limpou a terra de todas as almas, salvo 8 pessoas, nem esse dilúvio conseguiu erradicar a má semente do pecado no coração humano, da qual Hamas rapidamente floresceu novamente. Nenhuma água, quer seja um dilúvio, nossos lágrimas de sofrimento, nem as águas do batismo, pode eliminar a semente maligna do pecado. Somente através do sacrifício do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, é que o Hamas pode ser eliminado do coração de cada um de nós.
E é através de seu Filho Jesus que Deus vai impor a solução final que eliminará todos os inimigos, incluindo Hamas. 1 Coríntios 15, das 24 a 26, diz: Depois virá o fim, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até lá, oramos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e em nós, como no céu. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qualquer pessoa que é nascida de Deus nunca pode ser o apoiante de Hamas.